Conta-se a história de um homem, certo homem, que saiu em uma viagem de avião. Ele era um homem temente a Deus. Ele sabia que Deus o protegia em todos os momentos da sua vida, inclusive naquela viagem de avião. Durante a viagem, quando sobrevoava o mar, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que conservasse ele em cima da água. Ele ficou boiando à deriva durante muito tempo, até que chegou a uma ilha desabitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por esse livramento maravilhoso da morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas. Ele conseguiu derrubar algumas árvores e, com muito esforço, ele conseguiu construir um abrigo para ele. Não era bem um abrigo assim sofisticado, lá uma casa, mas algo que estava dando proteção para ele. Ele ficou todo satisfeito e, mais uma vez, ele agradeceu a Deus, porque agora ele podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir naquela ilha. Um dia, ele estava pescando e, quando terminou, havia apanhado muitos peixes. Assim, com uma comida abundante, ele estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, quando ele voltou os olhos na direção do seu abrigo, da sua casa, do seu refúgio, do seu local de proteção, ele teve uma grande decepção. Ele viu o seu abrigo pegando fogo. Estava em chamas. Ele sentou em uma pedra, ele começou a chorar e ele começou a dizer em prantos: Deus, como é que o Senhor poderia deixar que isso acontecesse comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito dessa casa. É nela que eu me abrigo, é nela que eu me protejo. E o Senhor deixou a minha casa queimar por completo. Deus, o Senhor não tem compaixão de mim. Nesse mesmo momento, uma mão pousou no ombro daquele homem e ele ouviu uma voz dizendo: Vamos, rapaz. Ele se virou, assustado, para ver quem estava falando com ele, e grande foi a sua surpresa quando ele viu na sua frente um marinheiro todo fardado, dizendo: Vamos, rapaz, nós viemos te buscar. Mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui? Ora, amigo, vimos os seus sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e me mandou vir lhe buscar naquele barco ali adiante. Os dois entraram no barco e assim o homem foi para o navio que o levaria em segurança para os seus familiares. Quantas vezes nossa casa pega fogo e nós gritamos exatamente como esse homem? Quantas vezes não conseguimos enxergar as provações como realmente nós deveríamos enxergar? E o ponto que eu quero destacar hoje à noite com você é que muitos desafios da nossa vida, muitos desafios da nossa jornada em busca do amadurecimento espiritual são encarados por nós negativamente, porque não os interpretamos como Deus espera que nós os interpretemos. Vendo-os não como obstáculos ao nosso crescimento, não como obstáculos ao nosso amadurecimento, mas exatamente o oposto, como instrumentos de Deus para o nosso crescimento espiritual. Nós observaremos hoje como Deus planeja forjar maturidade espiritual nos seus servos e servas por meio das provações. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4. Epístola de Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4.
Epístola de Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4. Diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar. Santo e querido Deus, nós queremos agradecer, Senhor, por esse dia, agradecer por esse culto público, agradecer pelas nossas vidas, agradecer pela oportunidade que temos de aprender sobre a Tua vontade revelada na Tua palavra. Queremos nesse momento pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que pelo intermédio da atuação do Espírito Santo, o Senhor possa iluminar as nossas mentes, nossos corações, para entendermos a Tua palavra e colocarmos a mesma em prática em nossas vidas diariamente. Pedimos a Tua direção, no nome de Cristo Jesus. Amém. É importante, irmãos, que você e eu vejamos a carta de Tiago sob a perspectiva da sabedoria de Deus. Estou convencido, lendo Tiago várias e várias vezes, que Tiago capítulo 3, versículos 13 a 18, revela meio que o centro dessa epístola. Tiago está querendo nos mostrar que há dois caminhos diante de nós. O caminho que nós seguimos sob a condução da sabedoria humana e o caminho que nós seguimos sob a condução da sabedoria divina. A partir do versículo 13 do capítulo 3 é dito: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal, maligna, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Parece que Tiago, à semelhança da sabedoria veterotestamentária do Antigo Testamento, especialmente do livro de Provérbios, está propondo que só há somente duas maneiras de encarar a vida, de viver a nossa vida. Ou encaramos e vivemos por meio da sabedoria divina, ou encaramos e vivemos por meio da sabedoria humana. Não há uma terceira opção. Nós estamos encarando a vida, vivendo a vida sob a perspectiva da sabedoria humana, ou nós estamos encarando a vida, vivendo a vida sob a perspectiva da sabedoria divina. E eu queria olhar para esse texto de Tiago, capítulo 1, versos de 1 a 4, e entender ele junto com você e tirar algumas lições práticas no que diz respeito ao processo de amadurecimento cristão. Nós estamos vivendo aqui com o objetivo de amadurecer cada vez mais. Nosso objetivo de vir aqui a esse espaço onde nos reunimos como igreja é buscar cada vez mais o amadurecimento, direcionado pela palavra de Deus, pela orientação de Deus revelada nas Escrituras. E eu queria que nós pudéssemos aprender um pouco disso hoje. E a proposta de Tiago aqui é que as provações redundam ou devem redundar em amadurecimento. As provações devem nos levar ao amadurecimento. Devemos encarar as provações dessa maneira. Nós temos no versículo 1 as palavras iniciais de Tiago. Versículo 1 do capítulo 1 nós temos as palavras iniciais. E ele começa falando sobre ele mesmo, sobre o remetente dessa
dessa carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Primeira coisa que nós observamos aqui é que Tiago era irmão de Jesus. Segundo os relatos de Mateus capítulo 13, verso 55, e Marcos capítulo 6, versículo 3, Tiago, o autor dessa epístola, era o meio-irmão de Jesus. Mateus capítulo 13, verso 55 diz: não é este o filho do carpinteiro, se referindo a Jesus. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Depois de Jesus, provavelmente Tiago era o segundo filho mais velho de Maria e José. Marcos capítulo 6, verso 3, traz uma informação a mais sobre isso. Diz o texto: não é este o carpinteiro, agora não diz mais o filho do carpinteiro, mas o próprio carpinteiro falando de Jesus. Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Maria, após ter Jesus, junto com José, ela consumou o casamento, tendo relacionamento com José, e ela teve outros filhos, tanto homens como mulheres. Posteriormente, na história da igreja, nós observamos uma doutrina estranha às Escrituras sobre a virgindade perpétua de Maria. Não é isso que o Novo Testamento ensina, trata. Maria e José tiveram um relacionamento como um casal normal e eles tiveram outros filhos. E o segundo filho, após Jesus, foi exatamente esse homem chamado Tiago. Jesus tinha irmãos, tinha irmãs, e um deles era chamado de Tiago. Há alguns candidatos no Novo Testamento para ser o autor dessa carta. Há vários Tiagos no Novo Testamento, algumas pessoas chamadas de Tiago no Novo Testamento, mas nós temos pelo menos dois candidatos mais fortes para a autoria dessa carta. Em Gálatas capítulo 2, versículo 9, Paulo diz o seguinte: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. O apóstolo Paulo, falando em Gálatas, ele diz que foi acolhido em Jerusalém, em uma das suas idas até lá, exatamente por Tiago, Pedro e João. Sendo esse Tiago que Paulo está se referindo, e em Gálatas capítulo 1 ele fala isso de maneira mais clara, que Tiago era o irmão do Senhor, ele é o meio-irmão de Jesus. Esse Tiago que Paulo está se referindo aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 9. Paulo diz que eles eram considerados colunas da igreja em Jerusalém, no primeiro século, mostrando a notoriedade, mostrando a influência desse homem, tanto dele como dos outros dois, naquele contexto ali, do primeiro século. Outro Tiago conhecido, mas que morreu muito cedo, como narrado por Lucas, no livro de Atos, capítulo 12, versículo 2, era o irmão de João, filhos de Zebedeu. Atos capítulo 12, verso 2 diz: fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Isso é ordem de Herodes. Para matar Tiago, o irmão de João, ele morreu muito cedo na história da igreja primitiva, então não poderia ser ele. Ele morreu antes mesmo dessa carta ser escrita. Então, esse Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, ele foi martirizado por ordem de Herodes. Então, pela morte precoce desse Tiago, é muito provável que o Tiago, meu irmão de Jesus, seja de fato o melhor candidato para a autoria da carta que nós estamos aqui lendo esses primeiros versículos. Agora, é muito interessante que os evangelhos, não sei se você já notou isso, especialmente o evangelho de João, nos informam que Tiago era um incrédulo a respeito de Jesus durante todo o ministério de Jesus. Durante todos os 3 anos do ministério público de Jesus, os seus irmãos, inclusive Tiago, eles eram descrentes a respeito da identidade de Jesus.
João capítulo 7, versículo 3 diz: dirigiram-se, pois, os irmãos de Jesus, a ele, a Jesus, os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Você percebe aqui que os irmãos de Jesus estavam dizendo: você é o Messias mesmo, pois vá para onde o Messias deve ir. Vá para a Judéia, vá para Jerusalém, anuncie. E nós percebemos aqui que eles não seguiam Jesus. Eles dizem: teus discípulos, para que também teus discípulos. Eles não se incluem no grupo dos discípulos de Jesus. A conversão de Tiago, na verdade, muito provavelmente ocorreu somente após a ressurreição de Jesus. Paulo nos informa que ele teve um encontro pessoal com Jesus ressurreto. Daí em diante, Tiago esteve aos pés de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 7 diz: depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Aquela narrativa de 1 Coríntios capítulo 15, onde Jesus apareceu ressurreto a mais de 500 pessoas, aos apóstolos, ele também apareceu pessoalmente ao seu meio-irmão Tiago. Muito provavelmente os demais irmãos estavam ali também naquele encontro. E daí em diante nós podemos perceber que esse Tiago, anteriormente descrente, se tornou um grande líder da igreja de Jerusalém. O primeiro pastor titular da igreja de Jerusalém. Tinha uma grande notoriedade, influência, nós podemos perceber isso tanto no texto que nós lemos de Gálatas capítulo 2, versículo 9, como também naquele texto famoso de Atos capítulo 15. Atos capítulo 15 narra o concílio da igreja para resolver um problema entre gentios e judeus. E no versículo 13 do capítulo 15 de Atos é dito: depois que eles terminaram a fala de todos os outros que estavam no concílio, inclusive Paulo, Barnabé. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Essa posição de encerrar o concílio é uma posição de alguém que estava desfrutando de autoridade. Ele era o pastor daquela igreja. Tiago era o meio-irmão de Jesus e era alguém que cria em Jesus e estava servindo a igreja de Jesus. Mas ainda aí no versículo 1, nós somos informados pelo próprio Tiago que ele é um servo, ele é um escravo de Jesus Cristo. É interessante notar que Tiago, apesar de ser realmente irmão de Jesus, ele não se identifica como irmão de Jesus. Que curioso. Ele se identifica como escravo de Cristo, como servo de Cristo. Ele poderia muito bem apresentar suas credenciais. Ele era, sim, irmão de Jesus. Mas não, ele prefere assumir a sua posição de humilhação diante de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, essa expressão também tem um caráter que alude ao ministério profético do Antigo Testamento. Tiago está falando palavra de Deus aqui, para aquelas pessoas, para os dispersos, por conta da perseguição. Inclusive, porções da carta de Tiago são bem semelhantes, inclusive estilisticamente falando, com os sermões proféticos do Antigo Testamento. Então, Tiago tanto é um servo de Cristo, porque ele foi transformado por Jesus, ele passou do ceticismo para a fé em Jesus. Ele, durante todo o ministério, não cria em Jesus, mas ao ver o seu irmão ressurreto, ele se dobrou aos pés de Jesus, mas também ele está dizendo que está falando palavra de Deus. Aquilo que ele está escrevendo são palavras proféticas, são palavras vindo do próprio Deus. Ele é um servo de Deus. É assim que ele prefere se identificar. É dessa maneira que ele quer se apresentar, como um servo, como um escravo de Jesus. Os destinatários, ainda aí no versículo 1, são as 12 tribos. As 12 tribos dispersas. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações.
É importante destacar que é muito provável que a carta de Tiago seja o primeiro documento do Novo Testamento a ser registrado. Inclusive, certamente das epístolas gerais, sim, mas talvez até mesmo antes da primeira carta do apóstolo Paulo. Ele estava escrevendo para judeus dispersos pela perseguição. Você lembra, e vocês estão aqui há bastante tempo sendo alimentados com a exposição de Atos dos Apóstolos, mas no capítulo 4, no versículo 4 de Atos, é dito: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Essa era a igreja de Jerusalém no primeiro século. Quem era o pastor? Um deles, pelo menos, ou o mais proeminente? Tiago, meu irmão de Jesus. Ele era pastor nessa igreja. E todas essas pessoas foram dispersas por conta da perseguição. Capítulo 8 de Atos nos é informado isso. E Saulo consentia na sua morte. Morte de quem? De Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para a região ou as regiões da Judéia e Samaria. Então, Tiago, pastor dessa igreja gigante em Jerusalém, ficou em Jerusalém com os demais apóstolos, enquanto que os membros, os cristãos, foram dispersos, judeus, cristãos, pela perseguição. Então, é para essas pessoas, nessa situação, nessa condição, que Tiago está escrevendo. É para essas pessoas que ele está falando sobre perseverança, sobre maturidade, sobre provações. É exatamente para essas pessoas. Elas estão em uma situação de sofrimento. Elas estão sendo perseguidas, elas estão dispersas. Aquelas pessoas estavam longe dos seus lares, estavam longe das suas famílias, talvez tiveram parentes muito próximos, presos ou mortos, e elas tiveram que abandonar os seus lares exatamente por conta da fé em Jesus Cristo. Eles tiveram que sair às pressas, por causa da fé em Jesus. E Tiago estava escrevendo para as suas ovelhas, ou para as ovelhas de Jesus que ele cuidava, e elas estavam padecendo por conta do nome de Jesus. Mas é espantoso o que nós lemos no finalzinho desse versículo 1. Essa palavrinha aí, saudação. Ela é traduzida aí como saudação, mas a ideia dela, na língua que foi escrito aqui, é alegre-se. Olha que coisa. Alegre-se. Exatamente, alegrem-se. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, alegrem-se. Isso confunde a nossa mente, isso bagunça um pouco com o que nós pensamos, acreditamos ser alegria. Mas o que Tiago está dizendo para os seus leitores é literalmente que eles deveriam estar alegres. Mas como isso é possível? A questão é que a alegria que Tiago fala não é ficar como um bom cearenseis com o dente na fresca. Já ouviu essa expressão? Ficar com o dente na fresca, sorrindo direto. Não, não é isso. O que Tiago está dizendo é que aqueles irmãos poderiam sim desfrutar de um estado de alegria. Não era um mero sorriso, mas era um estado de consciência sobre a família que eles pertenciam, sobre o Senhor que eles tinham, sobre o Deus que eles serviam. Essa consciência gerava um estado de felicidade, um estado de alegria que é completamente possível durante momentos extremamente difíceis nas nossas vidas. Então nós passamos por momentos tensos, difíceis, e nós choramos, e nós lamentamos, mas em paralelo, de maneira paradoxal, nós podemos ainda desfrutar de um estado de alegria. Isso não é excludente, uma coisa não exclui a outra, elas andam em paralelo. A partir do versículo 2, nós temos uma mensagem muito clara de Tiago para essas pessoas, que elas se alegrem nas provações.
partir do versículo 2 até o versículo 4, nós temos essa ideia transmitida por Tiago, meu irmão de Jesus, autor dessa epístola. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essas pessoas dispersas, sofridas, passando por situações dificílimas, elas eram irmãs umas das outras. Eles são irmãos, ou seja, eles fazem parte da família de Deus por causa de Cristo. E Tiago faz uso aqui de um vocativo. Na língua que foi escrita, ele está de fato chamando a atenção. Quando ele diz, meus irmãos, ele está chamando a atenção deles para a realidade que eles fazem parte de uma nova família, uma família espiritual. É a maneira que Tiago tem de despertar a consciência deles para o estado de alegria, para o estado de felicidade. Eles devem lembrar que eles não fazem parte agora apenas da família natural, mas eles fazem parte também da família de Deus, da família de Cristo. Meus irmãos, ele está chamando a atenção desses leitores para a identidade deles em Cristo. É a nossa identidade em Cristo, fortalecida, bem estabelecida, clara em nossas mentes, que nos dará forças para enfrentar as situações difíceis da vida, as provações. É saber que nós pertencemos a uma nova família. A família de Jesus, inclusive o seu acesso, o meu acesso a essa família, foi conquistado exatamente pela vida, pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles deveriam levar em consideração esse fator fundamental. Agora eles pertenciam, juntamente com Tiago, meus irmãos, à família de Deus por meio de Jesus. Agora, é incrível que Tiago chama a atenção dessas pessoas que fazem parte dessa nova família, para que elas tenham, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações. E a ideia aqui de toda alegria é alegria completa, alegria plena. Nas várias provações, eles devem desfrutar de alegria plena. Como? Somente tendo consciência da nossa identidade em Cristo. Da nossa identidade em Cristo, fazendo parte da família de Deus. Tendo consciência de que todo o decurso da nossa vida, todo o processo da nossa vida é o desenrolar, é o desenvolvimento do plano redentivo de Deus. Um Deus que é amoroso, um Deus que é justo, um Deus que é sábio, um Deus que é santo, e Ele está conduzindo todos os momentos, em todos os aspectos, inclusive naqueles que nós não entendemos, naqueles que nós estamos sofrendo. É esse Deus que está conduzindo as nossas vidas, e nós podemos descansar nele, nós podemos confiar que Ele tem conduzido da melhor maneira possível e para a glória dEle. Para a glória dEle. Tenham alegria completa nas várias provações, em todos os tipos, em todas as situações que vocês forem provados. Isto está dentro do âmbito da providência de Deus, do controle de Deus no desenvolvimento do seu plano redentivo, inclusive em nossas vidas. Isso envolve a sua vida diretamente, isso envolve a minha vida de maneira direta. Várias provações. As provações são inevitáveis. As provações são inevitáveis. Para os mais jovens aqui, acho que atinge mais os mais jovens, né? Mas há uma franquia de filmes chamada Vingadores, né? Os mais jovens já assistiram com certeza todos. E no filme Vingadores Ultimato, tem um vilão lá chamado Thanos. É um cara meio sombrio. E ele tem um plano lá diabólico para dizimar uma boa parte da vida no universo.
E nesse filme, no Vingadores Ultimato, o Thanos tem uma frase que ficou épica, né, marcada. Ele diz que eu sou inevitável. O Thanos diz que ele é inevitável. Na sequência da franquia, fica provado que o Thanos, na verdade, não era inevitável. Os Vingadores conseguem parar o fluxo do plano maligno, diabólico dele. E até o Tony Stark diz que ele é quem é inevitável, o Homem de Ferro. Mas, meus irmãos, nenhum nem outro são inevitáveis, mas o sofrimento sim. O sofrimento é inevitável. As provações são inevitáveis. Você e eu passaremos por provações. Você e eu passaremos pelo sofrimento, pelo vale da sombra da morte. Mas mesmo passando pelo vale da sombra da morte, nós temos um Deus que cuida de nós. O nosso bom pastor, o pastor verdadeiro, aquele que está cuidando de cada uma das suas ovelhas. O sofrimento, ele é inevitável, inclusive o sofrimento como meio de provação. O sofrimento como meio de provação é inevitável. E lembre, isso faz parte do plano redentivo de Deus, do controle soberano de Deus sobre as nossas vidas. Mas também a provação tem o propósito de trazer perseverança. A provação tem o propósito de trazer perseverança. Como o fogo que purifica o ouro, as provações são utilizadas pelo Supremo Ourives, o ourives do ourives, para trazer purificação para cada um de nós. E a questão aqui é que isso é bem importante. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. A questão aqui é que Deus, ele não extrai o bom de nós. Com as provações, Deus não está extraindo o bom do seu coração, Ele não está extraindo o bem do meu coração. Não é esse o processo. Através das provações, Deus está produzindo algo bom em nós. Ele não está extraindo o bem de você e de mim, Ele está colocando o bem. Ele está produzindo o bem no seu coração e no meu coração. É nesse processo da provação, de produção do bem, que nós somos purificados. Esse processo de purificação, esse processo de santificação que nós estamos passando e recebendo. Perseverança em meio às provações é estar constantemente olhando para o momento final para o qual você e eu estamos nos dirigindo. Trocando o autor, mas falando a mesma linguagem, nós poderíamos observar o exemplo do apóstolo Paulo, que ele ensinou isso de maneira ampla em diversas cartas que ele escreveu no Novo Testamento. Só para citar um exemplo, nós temos Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, onde Paulo diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Enquanto os nossos pés estão em movimento no presente, os nossos olhos estão fixados no futuro. Pense sobre isso. Enquanto os seus pés estão caminhando no presente, se movimentando, se movendo no tempo presente, ao mesmo tempo, paralelamente, os nossos olhos estão fixados no futuro. Essa esperança bendita, essa esperança futura, que faz com que os nossos pés estejam bem fundamentados, bem embasados, bem alicerçados, para que nós não fiquemos trôpegos, tropeçando de um lado para o outro, até mesmo desistindo da carreira cristã. Não, Paulo ainda não alcançou, mas está prosseguindo para o alvo. Ele está olhando para o futuro, ele está olhando para aquele dia bendito onde ele irá se encontrar com Jesus. E é exatamente esse olhar para o futuro que faz com que ele caminhe bem exatamente no presente. Tiago também nos convida a olhar as provações de agora, com essa perspectiva escatológica, com essa perspectiva futura, os nossos olhos fixados no futuro.
Agora, o objetivo final da aprovação não é a perseverança. Olha só. O objetivo final das provações não é você ser meramente, simplesmente perseverante. Perseverança é a metade do caminho, mas ainda há um outro passo, há um outro destino, há um outro porto que nós estamos nos dirigindo. E esse porto não é a perseverança, mas o amadurecimento cristão, a integridade cristã. Esse é o destino. As provações estão nos levando, nos encaminhando, nos direcionando para esse porto do amadurecimento. O que você e eu temos passado, apesar de nós não entendermos, muitas vezes, dentro do plano sábio, amoroso, santo de Deus, Ele tem nos levado a esse destino final. Como eu disse no começo, às vezes nós não entendemos como Deus age em nossas vidas e por isso nós não progredimos nesse processo do amadurecimento como nós deveríamos progredir. O cristão maduro é aquele que abandona a sua própria sabedoria. O cristão maduro é aquele que abandona a sabedoria humana e abraça e anda segundo a sabedoria de Deus. Lendo Tiago, daqui para frente, nós percebemos isso. Encarar as provações da maneira que Deus espera que você e eu encaremos. É encará-las sob a perspectiva da sabedoria divina, da sabedoria do alto, não da sabedoria humana, da sabedoria terrena. Se nós nos apegarmos à nossa própria sabedoria, nos momentos de provações, nós apenas perguntaremos: por que, Senhor, isso comigo? Lembra lá do homem que tinha sofrido naufrágio? Por quê? Por que o Senhor não teve misericórdia de mim? E nós não abrimos a nossa visão, nós não alargamos a nossa percepção para entender que Deus, de fato, tem planos insondáveis, que nós não conseguimos acessar. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, descansar nesse Deus e nos seus planos maravilhosos. Eu queria gastar um tempinho aqui extraindo algumas lições práticas para você e para mim. Depois de dar essas explicações sobre esses versículos, eu queria tirar algumas lições práticas para a sua e a minha vida, para nós colocarmos isso diante do Senhor no decorrer dos dias, inclusive dessa semana. Então, eu queria que você tivesse um pouco de atenção mais ainda nesse momento das lições, das aplicações. A primeira lição, a primeira aplicação que nós podemos extrair desse texto bíblico, que nós aprendemos com essa passagem bíblica, é a mantermos a esperança para aquelas pessoas que nós amamos. Por exemplo, os nossos familiares. Tiago, meio-irmão de Jesus, ele só reconheceu Jesus como Cristo, como o Senhor, após a ressurreição de Jesus. Pense comigo. Tiago e seus outros irmãos viveram com o irmão mais velho deles, Deus encarnado, Jesus o Cristo. Eles viveram com uma criança perfeita, com um adolescente perfeito, com um jovem perfeito, com um homem adulto perfeito. Aqueles que já tiveram, que têm irmãos, sabem muito bem como é isso. Essa vida dentro de casa, as comparações. Um é preterido, né? O outro é mais querido e tal, essa coisa toda, fica fazendo essas comparações, ciúmes e tudo. Mas tem uma coisa que coloca todos os irmãos em pé de igualdade: o pecado. Isso não era verdade na vida de Jesus. Jesus era um homem sem pecado. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado algum. Jesus foi uma criança totalmente obediente aos seus pais. Ele foi um adolescente totalmente dedicado a Deus. Incrível isso.
Inclusive, quando nós lemos Lucas, na narrativa que os pais de Jesus, inclusive com ele, vão para uma Páscoa em Jerusalém, eles retornam e Jesus fica em Jerusalém, ele fica diante dos mestres, dos doutores. Ele começa a debater com aqueles doutores e eles fazem uma indagação. Como essa criança, 12 anos, sabe tudo isso? Sabe por que ele sabia tudo isso? Porque era uma criança totalmente devotada a Deus. Ele era o verdadeiro cumpridor de Deuteronômio capítulo 6, amando a Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser. A sua mente estava totalmente voltada para Deus. Imagine os irmãos de Jesus vivendo com esse homem perfeito, não erra nunca. Lá em João capítulo 7, nós podemos inferir, inclusive, que eles tinham talvez um ciúme de Jesus. Rapaz, eles viveram toda a vida deles vivendo com esse homem, o filho perfeito. O fato é que Tiago passou toda a sua vida, inclusive o tempo de ministério de Jesus, 3 anos, descrente, mas quando ele encontrou Jesus ressurreto, ele se curvou aos pés de Jesus. Ele passou a ser um servo de Jesus. Passou a ser um escravo de Jesus. Talvez um grande obstáculo à nossa maturidade, ao nosso processo de amadurecimento, seja a experiência que alguns podem passar durante a caminhada, a carreira cristã, sozinhos. Estão passando a caminhada cristã sozinhos, sem os seus familiares. Marido sem esposa, esposa sem marido, pais sem filhos, filhos sem os pais, e assim sucessivamente. Talvez essa experiência, ela seja uma experiência que nos faz, muitas vezes, desanimar no processo de amadurecimento, mas não veja assim. Veja esse momento, essa experiência, como uma provação, e o objetivo dessa provação é que você persevere, e com essa perseverança você chegue à maturidade. Entregue, descanse sempre nas mãos do Senhor, nos braços de Deus. Se esta é uma realidade para você, lembre-se que Jesus Cristo passou por isso, com seus familiares. A maioria deles, se não todos, quase todos, com exceção talvez dos seus pais, permaneceram descrentes a respeito de quem ele realmente era, o Messias, o Cristo, o Salvador. Mas isto não permaneceu assim. Houve salvação para a família de Jesus. Inclusive, 2 dos irmãos de Jesus são escritores do Novo Testamento, Tiago e Judas. Eles se renderam aos pés de Jesus. Tiago é um exemplo disso. Ele caiu aos pés do Salvador ressurreto e ele passou a servi-lo daí em diante. A melhor estratégia diante desse desafio que você e eu podemos enfrentar, podemos encarar, é primeiramente descansar no controle providencial de Deus. E assim como Jesus, continuarmos realizando a nossa missão. A sua responsabilidade e a minha responsabilidade é realizar a missão. É fazer a missão que Deus nos conferiu. A missão que Deus nos deu. A nossa responsabilidade é essa. E Deus, por meio dessa missão, transformará os corações dos seres humanos. Transformará os corações das pessoas. A sua responsabilidade é apenas fazer a missão de Deus. Inclusive, Deus pode transformar os corações daqueles familiares obstinados. Muitas vezes, um crítico ácido na família, até mesmo alguém difícil de se relacionar. Agora, pense bem, se ele está vivo, ainda há esperança. Se ele está vivo, ainda há esperança. Descanse no plano providencial de Deus. Realize a missão de Deus. Segunda lição, segunda aplicação diante desse texto de Tiago, capítulo 1, verso de 1 a 4. Em segundo lugar, nós aprendemos com o texto que nós observamos
que a humildade é um fator indispensável em todo o processo rumo à maturidade. Um outro grande obstáculo para o nosso processo de amadurecimento espiritual é a ausência de humildade. Podemos aprender bastante com Tiago, com o autor dessa epístola, o meio-irmão de Jesus. Ele poderia muito bem usar das suas credenciais familiares para conseguir maior abertura, para conseguir autoridade para a sua carta, simplesmente dizendo algo que era verdadeiro. Não estava inventando nada, não era mentira, não era um artifício, não, era algo real, verdadeiro. Mas ele não usou. Ele não disse que era irmão de Jesus. Ele não deu aquela famosa carteirada, né? Poderia? Não. Não é isso que nós observamos em Tiago. Muito pelo contrário. Tiago escolhe se identificar como escravo de Jesus. Você sabe disso. Quando nós queremos ganhar certa notoriedade, adentrar em certos círculos que nós não temos tanto acesso, ou conseguir determinado benefício, geralmente nós recorremos a uma relação de parentesco ou intimidade com alguém mais influente do que nós. O curso mais natural não é nos rebaixar, não. É o contrário, é nos elevar, nos colocar em um patamar acima, o mais próximo possível daqueles que podem abrir determinadas portas para nós. A melhor estratégia a esse obstáculo, a maturidade, sempre será a humilhação. O rebaixamento da identidade como escravo de Cristo. Certamente, muito óbvio isso, para os círculos mais influentes da nossa sociedade, nós não estamos recorrendo a alguém com influência necessária para me promover a uma ascensão pessoal. Mas, sem dúvida, Jesus é o único que pode nos colocar no verdadeiro e merecido local de honra, no círculo privilegiado dos seus seguidores. Não há uma honra maior do que essa. Não há um acesso melhor do que esse, não há uma promoção melhor do que essa, mais elevada do que essa. Mas nós precisamos nos identificar como escravos de Cristo, servos de Cristo. Essa é a nossa principal identificação. Não é a sua identificação profissional, não é a sua identificação familiar, não é a sua identificação acadêmica, mas é a sua identificação espiritual. Sua identidade está ligada a Jesus. Essa identidade que Tiago queria transparecer como servo de Jesus. Terceira lição. Ao observar esse trecho de Tiago, capítulo 1, verso 1 a 4, nós notamos que nós não podemos desperdiçar as provações. Nós não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar as provações. As provações não são obstáculos ao amadurecimento, mas instrumentos de Deus para alcançarmos a maturidade espiritual. Se você e eu olharmos sob essa ótica, que é a ótica da sabedoria do alto, aí sim, nós encararemos as provações de uma maneira completamente diferente. Elas são instrumentos de Deus para alcançarmos maturidade espiritual. Quando não enxergamos as provações como meio utilizado por Deus para fazer com que cheguemos à maturidade espiritual, Tiago irá explicar logo mais à frente na epístola que o motivo é porque nós não estamos seguindo a sabedoria divina, mas a sabedoria humana. Pronto, essa é a explicação. Não tem outra. É essa a explicação. Nós estamos seguindo esse tipo de sabedoria e não aquele que Deus espera que você e eu sigamos. Quarto lugar, que perguntas você e eu faríamos a Deus nesses momentos? Durante as provações, que perguntas nós fazemos a Deus?
Porque eu, Senhor? E eu mereço isso mesmo? Eu sou assim, eu sou assado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por que, Senhor? Geralmente são essas as perguntas que nós fazemos diante de Deus. Por que é que eu estou passando por isso? Os dispersos estavam passando por situações muito difíceis. E Tiago não está dizendo para eles se dirigirem a Deus e perguntarem: por que, Senhor, eu estou passando por isso? Mas ele está dizendo: olhe, essa é uma oportunidade ímpar para você amadurecer. Essa é uma oportunidade ímpar para você crescer no processo de amadurecimento espiritual. Basta, iluminado pela sabedoria do alto, encarar essa situação assim, dessa maneira, nessa perspectiva. E é assim que você e eu devemos encarar também as nossas provações. As provações que nós temos passado, continuaremos passando na sua variedade, como diz Tiago, no decorrer da nossa vida cristã. Quinto e último. Durante esse processo, nós podemos perceber uma espécie de escadaria. Essa ascensão, essa subida na maturidade é uma espécie de escadinha mesmo. Nós estamos subindo uma escadaria. E há alguns degraus indispensáveis nessa subida ao amadurecimento. O primeiro degrau são as provações que nós enfrentamos. Rumo ao amadurecimento, nós primeiro pisamos no degrau das provações, as provações que nós enfrentamos. O sofrimento chega para produzir vida em nós. Lembra, Deus não está extraindo algo bom de você, Deus está produzindo algo bom em você por meio das provações. O próximo degrau, após a provação que nós enfrentamos, é a alegria que nós experimentamos nesse processo de provação. Paralelo a ele, paralelo às provações, nós temos condições de experimentar alegria, e alegria plena, segundo Tiago aqui. As duas coisas andam juntas, uma não exclui a outra. É um estado de espírito, é uma consciência de pertencimento, é uma consciência de identidade. Por isso que nós podemos nos alegrar, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo na perda, mesmo na ausência. Nós podemos nos alegrar porque é um estado de alegria. O terceiro degrau é a perseverança que nós adquirimos nesse processo. Durante esse processo, nós somos fortalecidos e nós adquirimos perseverança. Quanto mais sim nós dizemos para o Senhor, mais nós continuamos e somos fortalecidos a dizermos mais sim ainda. É essa perseverança que nós adquirimos. E por último, nós chegamos no degrau da maturidade. No degrau da maturidade que, inclusive, nós almejamos. Quando isso vai acontecer? No final da sua vida. No final da minha vida. Durante todo o processo, nós estamos em busca desse amadurecimento. Nós estamos em busca desse amadurecimento. Para concluir, eu fiz uma referência a algo que talvez os jovens entendessem mais. Espero que essa referência que eu faça, os mais experientes entendam, né? Pelo menos, acho que sim. Tem uma música de um cantor chamado Sérgio Lopes. Não sei se você conhece, gosta, né? Mas tem uma música que diz o seguinte: são tantas as tribulações, são tantas as decepções, que às vezes faltam forças para continuar. E chego até a duvidar se a fé que insiste em ficar há muito tempo não me abandonou. E choro, ajoelhado clamo por teu nome. E no meu coração tu me respondes: não temas, crê somente em teu Senhor. Meu filho, é na tua fraqueza que eu me mostro. E se fores fiel até a morte, verás a glória do teu Salvador. Eu sei quanto é difícil, irmão, no dia da tribulação, no vale te mostrares forte, mas creia que Deus é fiel. Tuas lágrimas chegarão aos céus, e Ele vai te dar vitória. E choro, ajoelhado clamo por teu nome.
E no meu coração tu me respondes: não temas, crê somente em teu Senhor. Meu filho, é na tua fraqueza que eu me mostro, e se fores fiel até a morte, verás a glória do teu Salvador. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Queremos pedir que o Espírito Santo, pela tua graça e misericórdia, aplique a tua palavra em nossos corações. Nós pedimos, ó Jesus, que o Senhor nos capacite, nos ajude de fato a encararmos as provações que vêm do Senhor da maneira como devemos encará-las, para a nossa perseverança, para nosso amadurecimento, integridade, mas também para a glória do Senhor, para que o teu nome seja cada vez mais exaltado através das nossas vidas. Abençoa cada irmão aqui, Senhor. No nome de Jesus. Amém.